Olá para você, seja bem-vindo à nossa prensa ao vivo, à nossa live semanal. Estamos de volta, né? Retomando esse formato que foi um sucesso muito grande em 2020 aqui na prensa durante a pandemia. A gente fez várias lives aqui nesse formato, nesse horário, semanalmente. Semanalmente não, né? De segunda a sexta-feira, falando de assuntos diversos. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente na nossa prensa ao vivo. Agora não mais roda da prensa, né? E agora é nosso prensa ao vivo. Enquanto a gente vai esperando aqui a galera chegar, a nossa live ficar um pouco mais quente, com mais gente participando, a gente vai ir esperando também, né, o Francisco Paz, o nosso convidado hoje, chegar. Eu vou te convidar também para colocar aqui nos nossos comentários, porque a gente já está ao vivo no Facebook, no YouTube e no Twitter, e depois a gente disponibiliza essa live lá no nosso Instagram, em formato de Reels, e você pode compartilhar o quanto você quiser. Coloca aqui nos comentários quem você quer ver sendo entrevistado aqui na nossa live, que vai ser semanal. A gente começou sexta-feira, mas a gente ainda está experimentando qual dia vai ser melhor. Mas a gente quer que você participe junto com a gente. Conta pra gente, então, quem que você quer ver sendo entrevistado aqui na live da prensa semanalmente. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, lá, @Prensa de Babel, na sua rede preferida. E a gente deixa aqui nos comentários depois os links para os nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, para você receber os nossos conteúdos da Prensa de Babel no seu celular de forma... antes de todo mundo, você recebe no seu celular. Então, depois aí da nossa live, você entra no grupo, participa, visita prensadebabel.com.br e acompanha a gente aqui na nossa live. Bom, hoje a nossa pauta é uma pauta dura e difícil da gente tratar, mas a gente precisa falar sobre ela, que é sobre o fechamento temporário do Grand Cine Bardot aqui em Búzios. E o anúncio desse encerramento das atividades deixou a cena cultural aqui do município agitada na última semana. E a gente, o local que carrega consigo parte da história aqui da cidade, em atividade há 29 anos, enfrenta, segundo os administradores, uma crise técnica e financeira, que impossibilitou a continuidade das atividades. A gente vai entender com a participação aqui do Francisco o que aconteceu lá no Cine Bardot. E, diante desse cenário, um manifesto foi criado na internet também com o intuito de defender a permanência do cinema. Ele já conta aí com mais de 2.000 assinaturas, e lá na prensa a gente tem um link, você pode assinar, pode mandar aí para os seus amigos e lutar junto com todo mundo para manter o cinema vivo. Bom, vamos parar de falação, eu vou colocar o Francisco aqui na tela junto comigo. Tudo bem, Francisco? Seja muito bem-vindo aqui à Prensa ao Vivo. Oi, Camila. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo também? Boa noite aí para todo mundo. Prazer estar aí, pra gente bater um papo. Mais um, né? Mais um, né? A gente, para quem está chegando aqui e não ouviu ainda, na quarta-feira a gente bateu um papo diferente, só que dessa vez foi um podcast, a gente conversou só por áudio, está disponível também no nosso Instagram, e você pode conferir depois também. Mas aqui é um papo um pouco mais informal, né? A gente vai... É melhor, né? Apesar de ser mais um assunto difícil, né? A gente está rindo aqui, mas é um assunto difícil que mexe com todo mundo, mexe com a cena cultural da cidade, mexe com a história da cidade e deixa a gente chateado, né? Pelo menos eu aqui em casa, todo mundo está chateado porque a gente batia ponto ali todo final de semana no cinema. Assim, temos um filho aqui, eu acho que não sei se eu já tinha te falado isso, nosso filho mais velho quer fazer cinema, é apaixonado por cinema, gosta dos filmes clássicos do Cine Bardot. Então, para a gente é uma dor muito grande, assim, quando a gente soube do fechamento temporário, foi dolorido por aqui. E depois do meu depoimento pessoal, né, eu te pergunto de cara, explica para a gente, para as pessoas que estão ouvindo aqui, estão acompanhando com a gente, o que aconteceu, o que está acontecendo para vocês tomarem essa decisão de fechar temporariamente o cinema? Então, Camila, foi na semana passada. Já no domingo da semana passada a gente teve um problema, a gente não conseguiu ligar o projetor
projetor do cinema. A gente tentou correr para resolver, não conseguimos, aí cancelamos a sessão de domingo, e na segunda-feira a gente já com os engenheiros da assistência técnica especializada vendo o equipamento, eles falaram que o equipamento tinha chegado ao fim, que ele tinha queimado a placa-mãe e que não tinha mais nenhuma possibilidade de reparo, né? É preciso comprar um projetor novo. Essa notícia, ela não chega para a gente assim, né? Não é que a gente chegou no domingo, ele pifou e a gente falou, uau, caramba, que susto. A gente já sabia disso. Esses mesmos técnicos, né, que fizeram essa análise já tinham alertado a gente em 2020 que essa máquina já tinha passado da vida útil dela. Ela poderia parar a qualquer momento. Sabendo, então, lá em 2020, sabendo que essa máquina poderia parar, que ela poderia queimar com a placa-mãe, como foi, a gente desenvolveu um projeto de modernização da sala e dos seus equipamentos, né, de renovação dos equipamentos e de uma adaptação técnica da sala, acessibilidade nos banheiros, nas entradas, a elaboração de um palco ali para a gente ter outras manifestações artísticas. Enfim, era um projeto que, né, ampliava aí a vocação do Cine Bardot e modernizava a sala. Nós conseguimos a verba. Essa verba foi depositada em 2021 nos cofres da prefeitura. E a gente está, desde então, aguardando que a prefeitura execute o processo de repasse dessa verba para que a gente possa concluir esse projeto de modernização. Basicamente foi isso, assim, é um problema técnico. A gente já vinha com muitos problemas, né? Quem frequenta aí o Cine Bardot, às vezes, há 2 semanas atrás, a gente teve que cancelar uma sessão por problemas técnicos. A máquina já vinha com alguma dificuldade, mas a gente estava rodando. Sim. A gente trocou a lâmpada há pouco tempo atrás, então tudo que dava indo, eu falo sempre que era um fusquinha velho, né? E aí você vai andando com ele, você vai trocando a pecinha, vai trocando, até que o motor, ele não dá, chega uma hora que não... Ele chega até o fim dele, né? E aí não tem como, aí tem que comprar um equipamento novo. E são equipamentos muito caros, que precisam de políticas públicas para se manter. E estamos aí aguardando. A gente já tinha conversado um pouco sobre isso, mas é importante esclarecer e fazer até uma linha do tempo, né? Em 2020, vocês iniciaram uma campanha para fazer essas melhorias que você comentou, né? Sem perder, óbvio, as características que fazem o Cine Bardot ser o que ele é, né? O diferencial, de ser charmoso, de todo mundo que vem a Búzios quer ir ao cinema. E aí vocês fizeram uma campanha grande, que muitos artistas se engajaram, enfim, se sensibilizou a cena. E aí, a partir disso, um deputado chegou nesse meio tempo para ajudar vocês. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi exatamente isso. A gente estava planejando isso, né? A gente já sabia dessa necessidade de fazer essa modernização. A gente desenvolveu o projeto. E aí, justo na época, esse deputado, Marcelo Calero, ele abriu um edital de emendas, um edital público, para quem quisesse se inscrever, para ele decidir como ele iria gastar as emendas do mandato dele, né? Ele abriu para a população decidir como deveria ser gasto os recursos das emendas parlamentares do mandato dele. Nós nos inscrevemos, fomos habilitados no edital, e aí a última etapa do edital era voto popular, era quem conseguisse mais voto, né? Dada aí a importância do projeto. Claro. E aí nós fizemos essa campanha, que foi muito linda, muitos artistas, muitos amigos, buzianos, novos buzianos, antigos buzianos, empresários, todo mundo, pescadores, formadores de opinião,
muitos amigos, né? E o Cine Bardot ele tem uma projeção, né? Ele tem um alcance grande. É uma sala de cinema de rua. Búzios é a única cidade no país com 40 mil habitantes que tem uma sala de cinema de rua, que consegue manter ainda uma sala de cinema de rua. Então, assim, é um equipamento cultural com uma a gente, inclusive, vê. Oi? A gente percebe e tem notícias sempre de cinema o tempo todo fechando. E o Cine Bardot resiste aí há 29 anos. Então, deve ter algum motivo para essa resistência, né? Resiste porque ele desenvolve seus projetos muito além das exibições de cinema. Né? Eu sempre falo que se o Cine Bardot dependesse exclusivamente da venda de ingressos, se ele fosse um cinema comum, né, que seguia pelo que está em programação e o que vende mais ingresso, e se ele seguisse por uma lógica de mercado, ele teria acabado. E por isso que o Estado brasileiro entende que esse tipo de equipamento é importante e ele desenvolve políticas públicas exatamente para que esses equipamentos não acabem, porque o Estado brasileiro tem ciência de que esse tipo de equipamento ele não pode ser olhado com a lupa do lucro, ou da lupa do mercadológica. Ele precisa ser olhado como um bem cultural, e para isso ele precisa ser preservado. E essas políticas são públicas, é dinheiro público. E isso, eu acho que é interessante falar, Camila, que é uma realidade da atividade, não é nenhuma realidade do Brasil. Teatro na França, nos Estados Unidos, é financiado com dinheiro público. As salas de cinema independentes, os centros culturais nos Estados Unidos, no Canadá, eu estou falando desses países porque são os mais envolvidos, são financiados com dinheiro público. Por mais que sejam equipamentos privados. Porque você está devolvendo arte, né? E a arte transforma a sociedade. Talvez até uma oportunidade. Até uma oportunidade de falar sobre isso, porque talvez falte essa educação para entender que o que parece que não tudo parece que você tem que devolver alguma coisa como serviço mesmo, né? E arte não é assim que se mede o valor da arte. A arte é transformadora. Você pegar uma comunidade que talvez não entenda isso, você coloca um cinema, aproxima alunos, jovens periféricos do cinema, dos projetos de cultura, aquele ambiente muda. Só que as pessoas insistem em não querer ver nisso, não querer ver esse papel transformador do cinema, para além do lucro da bilheteria, que eu imagino que não, como você falou, não garanta financeiramente a permanência do cinema, né? As pessoas vão logo para o pensamento mercadológico, né? Para o pensamento de mercado, de compra e venda. Desculpe, tocando o telefone aqui. E as pessoas precisam entender que a cultura, se a cultura for para uma linha extremamente privada, extremamente regida pelas leis do mercado, ela vai acabar. A gente só vai ficar com a cultura de mainstream, né? Sim. A gente só vai ficar com os grandes blockbusters. A gente vai perder toda a cultura comunitária. A gente vai perder toda a cultura de interior, porque, por essa lógica, ela não se sustenta. Ela também não pode ser totalmente pública, porque senão ela passa a ser propaganda de um governo, né? Verdade. Então, ela precisa desse equilíbrio da iniciativa privada, dos produtores culturais e das políticas públicas, do agente do governo, ajudando através de fomento, através de suporte, através de auxílios. Estando junto, né? Estando junto. Porque, na verdade, se você parar para pensar... Em determinados momentos financiando, né? Só isso. Isso. O papel cultural do cinema se estende para a educação. Além da cultura, ele pode ser um braço da educação, por exemplo. E aí eu queria te perguntar sobre o papel do Cine Bardot nesse sentido.
Aqui em Búzios, a gente tem, vocês têm projetos com as escolas e devolvem nesse sentido também cultural para a cidade de alguma forma, né? Você pode falar um pouco disso para a gente, para que as pessoas também entendam que o Cine Bardot não é só aquele cinema que funciona de quinta a domingo e passa filmes clássicos ou blockbuster, porque passa agora também, né? Eu vi Pequena Sereia, Avatar, tudo no Cine Bardot, aqui em Búzios, 5 minutos da minha casa. Assim como a gente vê filmes clássicos, um filme norueguês ou o Festival de Cinema Argentino, que a gente, assim, a experiência pessoal nossa que não conhecíamos e fomos ao festival e viramos fãs aqui. É um agente transformador o cinema nesse sentido. Então, queria que você explicasse para a gente que projetos que vocês desenvolvem ou que está nesse escopo dessa verba que vocês precisam para poder botar isso em prática. É interessante falar isso, né? Porque muita gente, como você falou, muita gente desconhece. As exibições comerciais de cinema, né? A Pequena Sereia, o filme premiado em Cannes, a gente estava com um filme que foi vencedor de 6 Césares, né? Que é o prêmio do cinema francês. Isso é a ponta do iceberg, né? Isso é uma sessão nas sextas-feiras, 2 no sábado e uma no domingo, em um fim de semana de baixa temporada. Paralelo a isso, o Grand Cine Bardot, que é o que ajuda a se manter há 30 anos, desenvolve projetos sociais através de exibição de cinema, através de formação de plateia, através de palestras educativas, workshops, encontro de incontáveis manifestações da sociedade civil organizada, do poder público local, da própria prefeitura, quando precisa se reunir, quando precisa exibir alguma coisa. Então, assim, é um equipamento que, se não fosse todas essas outras atividades, aí sim ele teria que se reger só por essa linha de mercado, né, que a gente estava falando. E eu acho que o que tem de interessante é exatamente por ele ter produtores que trabalham captando recursos, por ele desenvolver projetos sociais, e que ele não precisa se guiar por essa linha, né, de mercado, e isso permite que a gente tenha no interior uma sala de cinema que pode se dar o luxo de falar, não, nós não vamos passar o grande campeão de bilheteria de Hollywood, porque vamos passar o primeiro prêmio do Festival de Cannes, porque vamos passar o primeiro prêmio do Festival de Veneza. Se ele precisasse vender ingresso, essa lógica não existiria. Então a gente teria que passar um filme de Hollywood, porque a gente precisaria vender ingresso. Então, a essência dele, né, desse equipamento cultural, é essa identidade, é o que permite ele ter essa identidade. Então, como eu falo, ele é uma sala de cinema com produtores que trabalham através de políticas públicas, que trabalham com incentivos privados, que desenvolvemos 26 festivais de cinema. E eu acho que é muito importante essa característica, né? Fizemos com o Festival de Cinema, tudo que fizemos, com as estátuas da nossa cidade e tudo mais, mas eu acho que essa atividade, né, é o que dá essa identidade tão singular desse cinema, porque a gente conseguir diversificar a nossa programação assim é um privilégio que muitas salas de cinema não podem, porque todas as salas de cinema da região dos Lagos não se dão. Não. E, assim, talvez algumas pessoas que... A gente tem muitos moradores novos na cidade, né? Diferente... Eu estou em Búzios há 30 anos e a gente... tem muita gente que conhece a história do cinema e sabe a importância, né? A gente... O cinema já abrigou tanta coisa que a gente, né, conversou isso no podcast, era até difícil colocar dentro de um escopo de tudo que o cinema já abrigou dentro da cidade, né? Como você falou lá no podcast. Já foi o local onde o primeiro prefeito tomou posse, serviu como Câmara de Vereadores, e, para mim, mais aproximado, eu descobri o Cine Bardot como jornalista naquele período do Pero Molhado, mais próximo do Marcelo.
o velório do Marcelo aconteceu dentro do Cine Bardot, então você senta lá, você vê as cadeiras com os nomes das pessoas que doaram, que ajudaram o cinema a ser, e principalmente para os que conhecem um pouco mais da história e se lembram dos festivais de cinema. E eu vi um comentário esses dias, um dia desses, nas redes sociais, de alguém falando: eu queria muito que Búzios abraçasse mesmo o cinema, porque Búzios é muito mais legal que Gramado. Então, a gente devia ter o nosso festival de cinema e seria muito mais charmoso, não desmerecendo a cidade de Gramado, porque é linda também, mas, assim, talvez esteja faltando alguma coisa para acontecer, né? Para a gente realmente virar uma capital de cinema, e que a gente pode ser. A gente tem essa vocação, tem um cinema que as pessoas... tenho amigos do Rio que mandam mensagem: olha, eu tô indo, e a gente se encontra no Cine Bardot e depois janta. Então, assim, é um roteiro. E muita gente lamentou. E eu queria conversar com você também mais específico sobre essa parte do festival de cinema, porque a gente percebeu que ao longo dos anos ele deixou de ser maior, né? Eu vi adolescente e depois já com meus filhos, muitos filmes na Praça Santos Dumont, que talvez eu não tivesse condição de ver em outro local. Conta pra gente o que você acha que falta pra gente fechar essa engrenagem e ser realmente uma capital do cinema mais charmosa, talvez, que Gramado. Tanto se fala de Gramado em Búzios, né? Vamos tentar ver esse viés. Camila, assim como o cinema, assim como a indústria de automóveis, assim como a indústria têxtil, qualquer tipo de indústria, ela não nasce do nada. Uhum. Né? O cinema nos Estados Unidos, eles foram para a Califórnia, que era um grande deserto, e começaram a construir lá. Ele não vai nascer por uma necessidade orgânica de produtores de virem filmar aqui. Por mais que nossos cenários sejam belíssimos, isso vai trazer uma produção, vai trazer um cineasta, mas isso não é suficiente para estabelecer uma indústria. Quando você deseja criar uma identidade, né, através de uma indústria, eu concordo com você, eu adoraria que essa fosse a nossa identidade, a identidade da cidade, audiovisual, cultura, cinema, artes. Eu acho que esse deveria ser o nosso caminho. Você precisa de planejamento, você precisa de políticas públicas, que a gente tem falado tanto. Você precisa estruturar a cidade para receber essa indústria, para desenvolver essa indústria. Você precisa de uma Film Commission, por exemplo, que é um departamento público da Prefeitura de Búzios que está disponível para atender os produtores de cinema. Vou te dar um exemplo agora, que é muito triste para mim, na verdade. O Festival de Gramado desse ano, ele estreou um filme que se chama Ângela, que é o assassinato da Ângela Diniz, estrelado pela Isis Valverde. Isis Valverde, a gente ela fazendo Ângela Diniz. Estreou em Gramado, o maior festival de cinema do país. Essa é uma história que é nossa. É nossa. O assassinato da Ângela Diniz. Essa história deveria ter sido filmada em Búzios. Nós deveríamos ter tido uma produção por 3 meses na cidade de Búzios, se hospedando em Búzios, comendo com os buffets de Búzios, se trasladando com transporte local, filmando na Praia dos Ossos, onde aconteceu a cena. Mas o que o produtor faz? Ele vai para o interior de São Paulo, gravar numa cidade, porque ele consegue, com as câmeras, fakear. E é mais barato para ele. Ele não vai vir para o Rio. E isso não vai acontecer do nada. É preciso que o poder público queira e comece a desenvolver um trabalho nessa direção. Paulínia, que foi o grande polo do audiovisual do Brasil, não tinha absolutamente nada. Não sei se tem alguém aqui de Paulínia nos ouvindo, mas se for comparar Paulínia com Búzios,
cinematograficamente, não quero ofender ninguém de Paulínia, mas não tinha nada. E desenvolveram, a galera lá desenvolveu, os caras desenvolveram. Você atrai, você abaixa tributação, você faz cash rebate com o produtor, você desenvolve uma film commission, você é friendly, você tem a sociedade totalmente mapeada, você tem um poder público que tem interesse, então que vai fechar a Rua das Pedras um dia para você filmar, porque entende que isso vai dar uma repercussão, vai disponibilizar sua guarda, vai disponibilizar seus serviços. Isso precisa de uma equipe integrada. E essa é uma das missões também do Gran Cine Bardot, desde 94. Isso já aconteceu, né? Assim, nós trouxemos o projeto da Film Commission para Búzios, nós discutimos, o prefeito entende que é bom, assinou o decreto, existe o decreto por lei, só que agora é preciso botar para funcionar. É preciso equipe, é preciso pessoas que estejam fora, que estejam em Gramado, que estejam vendendo a cidade, que estejam em contato com os produtores. Esse caso da Ângela, né? Esse caso da Ângela, como é que essa história não é nossa? Não foi filmada aqui? É complexo. A gente não consegue entender muito bem isso. Eu fiquei até um pouco chocada, porque a gente noticiou a filmagem, mas eu realmente não tinha acompanhado que o filme tinha sido lançado em Gramado, o que pra gente... Nós perdemos a oportunidade de mandar uma comitiva buziana para Gramado, fazer um pupurri, né? Interessantíssimo. Fazer uma boa qualidade de cidade. O que você falou agora me leva a uma pergunta inevitável, assim. Como é que é o trato entre vocês e o poder público, né? Secretaria de Cultura, Prefeitura, o governo municipal, o próprio prefeito. Existe uma tratativa, existe uma mesa de negociação, existe uma conversa de WhatsApp, existe alguma coisa que faça a gente acreditar que existe realmente um desejo em comum de fazer isso tudo acontecer? Olha, o mais concreto que tem, Camila, é um processo de repasse da verba, né? Tem número, tem informação que já passou pela Procuradoria, já passou pela Controladoria. A informação que eu tenho é que está aguardando suplementação do recurso. E nós estamos aguardando. Desde então, desde que fechou o cinema, acho que houve um contato do secretário de Cultura e acho que foi isso. Não, teve, acho que uma tratativa por telefone e um encontro, e eles estão resolvendo, né? A gente está desde 2021 que a gente está que vai sair, que está saindo, que está andando, que está tramitando. E você acha, então, que há uma esperança? E, assim, para além da prefeitura, a gente tem outros mecanismos aqui na cidade, né? Os vereadores e tudo mais. Alguém está com vocês? Sinceramente, eu acredito, de verdade, que não há uma má vontade. Assim, não é o cinema não é oposição política a nenhum governo. O cinema não disputa interesses públicos, não disputa espaço, não concorre com ninguém, é uma entidade única. Não tem concorrência mercadológica, não tem concorrência política. Então, eu não vejo motivos para ignorar, para não tratar, para tratar com qualquer adjetivo que possa ser colocado. Eu vejo que há um interesse. Agora, as prioridades, os tempos, isso eu não tenho... além de mim, né? Eu não poderia falar. Eu sei do que a gente fez na cidade, do que a gente faz, que a gente desenvolveu. Nós levamos uma problemática e uma solução. Não porque queríamos levar uma problemática, mas é porque ela é real, do desgaste do equipamento. E nós nunca fomos só com o problema, falar, olha, o cinema vai acabar, você tem que me ajudar, me dar recursos porque o cinema vai acabar. Não, nós vimos o problema vir, falamos, olha, temos essa problemática, temos esse deputado, temos a verba,
Podemos fazer esse processo para manter o equipamento? Podemos, claro, vamos. A verba é depositada e estamos aí no meio do caminho. Entendi. Eu preciso fazer aqui um parêntese e, olhando para a câmera, eu já fiz contato com o secretário de Cultura, que é o Romano, e ele também está convidado aqui para vir conversar com a gente e também poder somar e explicar também a parte que cabe à Secretaria de Cultura e o mesmo com o prefeito, Alexandre Martins, também. E a gente pediu uma nota, né, assessoria de comunicação, aqui a nossa equipe de jornalismo, como eu falei lá no podcast, eu li a nota e a nota está na nossa matéria, e o que eles alegam é o que a gente já conversou aqui, de que o cinema seria privado, que a verba não poderia, eles gostariam, mas que não poderiam aplicar essa verba. Bom, e é um ponto que o Francisco já falou com a gente aqui, que não cabe, né? Tem caminhos e tem vertentes para isso acontecer. E eu te fiz uma pergunta lá no podcast e vou fazer de novo aqui, que eu não gostaria de fazer, mas a gente precisa olhar o cenário, né? Hoje, sem essa verba, o cinema não tem condições de retornar. A gente continua com ele fechado, não há como outro caminho nesse sentido. Nós estamos tomando, outros caminhos existem. Agora, como eu te falei no podcast, nós tomamos esse caminho porque esse caminho é o caminho principal, né? O caminho que já existe, né? Quando você vai de Búzios para o Rio, você pega a Via Lagos, é a primeira opção que tem, é o caminho, por onde se vai. Esse é o caminho das políticas públicas do Estado brasileiro, para salvaguardar o seu parque, para salvaguardar suas salas de cinema icônicas, para salvaguardar os cinemas de rua. É importante a gente falar que o cinema de rua, diferente do shopping, ele agrega no IPTU do bairro, ele integra a comunidade, ele se apropria da rua, né? Porque quando você tem gente na rua esperando para entrar no cinema, você diminui a violência. Isso são índices que o Estado brasileiro, o Departamento de Cultura se usam para decretar essas políticas. Por isso que essas políticas existem, porque esse tipo de equipamento dá retorno. E no caso de Búzios, esse retorno é garantido por lei, né? Porque já existe uma lei. Então, assim, as atividades do Cine Bardot, elas não precisam se justificar que elas são de utilidade pública, que é de interesse público. Assim, ela é de interesse. Ela não precisa alguém levantar por lei, por há 30 anos estar na cidade, por ser uma instituição mais antiga que o próprio município, né? A sua utilidade pública ela já está garantida. Então, nós fomos nesse caminho. As verbas estão aí para percorrerem e nós aguardamos que esse seja o desfecho. Agora, nós estamos indo por outros lados também. Nós estamos tentando linhas de patrocínio, que nunca deixamos de tentar. E a grande maioria dos projetos que a gente faz, por exemplo, com as escolas públicas, são patrocínios privados. Na sua esmagadora maioria, são patrocínios que a gente consegue na iniciativa privada, através de compensação, através de inúmeras, né, formas que você tem de captar esses recursos. Eu, como produtor, posso te dizer que você pode captar os recursos via iniciativa privada e via iniciativa pública. Você pode traçar os dois caminhos, né? Bom, a gente... Só que o caminho de salvaguardar o equipamento, o caminho de salvaguardar a indústria é do poder público. É por isso que o poder público ele desenvolve a Lei Paulo Gustavo. É por isso que o poder público ele desenvolve a Lei Aldir Blanc. Há uns 3 anos atrás, o governo do estado do Rio de Janeiro fez um edital só para cinemas de rua. Porque a iniciativa privada, claro que ela vai ajudar ingestando dinheiro, mas ela vai ajudar porque ela tem interesse em retorno de patrocínio, porque ela tem interesse em retorno de marketing. O interesse final da iniciativa privada não é propriamente a manutenção do equipamento. A manutenção do equipamento é o interesse público. Sim. Por isso que essas verbas estão para modernização, para acessibilidade, para compra de equipamentos.
Entendi. e mais outras questões. Mais várias coisas. Bom, a gente, de novo, vou deixar o espaço aberto, né, para o poder público, para o secretário de Cultura, conversar com a gente, explicar o lado dele, da história, né? Mas o que a gente precisa agora é a volta do Cine Bardot, é a manutenção dessa sala, como você falou, icônica, e a gente é daqui, então a gente vai falar que é a sala mais charmosa do Brasil, sei lá, do mundo. A Com Globo certeza. noticiou assim, né? No RJTV, eles noticiaram como uma das salas de cinema mais icônicas do país. Do É uma das país. últimas salas de cinema de rua. É verdade. Eu sei que, eu acho que até, se eu não me engano, uns 5 anos atrás, no estado do Rio de Janeiro só tinham 11. E a gente perde, né? Todo mundo perde. Por mais que não se compreenda profundamente o quanto se perde quando se fecha uma sala de cinema, quando se fecha um teatro, a gente vai sentir lá na frente. A gente vai sentir, a sociedade toda vai sentir essa falta dos equipamentos de cultura. E a gente realmente se engaja nessa campanha pela volta do Cine Bardot, né? Porque a gente entende que como equipamento é como a gente aqui com a prensa, né? A gente é uma empresa privada, mas a gente devolve para a sociedade também, por exemplo, esse momento aqui que a gente está conversando. Francisco, acho que a gente conseguiu esgotar aí tudo que a gente podia sobre o cinema e esse fechamento temporário, que a gente sabe que vai conseguir resolver de alguma forma, principalmente porque a gente está aí às portas do verão e a gente sabe como é importante essa sala de cinema aberta durante o verão para a gente ali, naquela travessa que desemboca na Orla Bardot e que tem toda uma história e que precisa ser preservada. Eu queria te agradecer por esse tempo aqui numa sexta-feira e te dar esse espaço para você. Eu não sei como é que é o formato aí, se tiver pergunta aí no chat, alguém quiser perguntar alguma coisa, A gente deixa em aberto aqui, né, durante a nossa participação aqui ao vivo, mas todo mundo pode deixar depois comentários e a gente encaminha para você também, e a gente vai respondendo. E eu acho que é Porque tem muita importante. coisa que as pessoas Não elas compreendo. não sabem e nem tem por que saber, não é obrigação, né, de ninguém que não trabalha com cultura entender como é que funciona essa indústria, esse mercado. Exatamente. Só quem tem a obrigação somos nós, né, produtores e o poder público. Exato. Com certeza. Bom, a gente está fechando aí 40 minutos de live, né? Numa sexta-feira. Eu quero te agradecer muito por estar aqui de novo com a gente nesse formato. A gente já tinha conversado e agora conversando aqui ao vivo, com participação, com as pessoas comentando. E te deixar esse espaço aberto para o que você quiser fazer de fechamento e alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você queira fechar agora desse encerramento, a gente caminhando aí para o final da nossa live. Queria te agradecer a todo mundo aí que assistiu. Assim como a cultura e a imprensa é imprescindível para esclarecer, muita coisa é dita, né? Muita coisa é falada, né? Essa coisa do mas é uma empresa privada, como é que vai receber recurso público? E agradecer esse trabalho que vocês fazem, porque a gente esclarece, é preciso informar, é preciso que as pessoas tenham informação para poder aí sim fazer suas conclusões. E é um tema que não é simples, né? Quem não é do meio, quem não conhece de política cultural, não tem por que saber. E é sempre bom a gente explicar e deixar tudo bem claro. Então, te agradeço mais uma vez, Camila, pelo espaço. Imagina, a gente que te agradece. E eu acho que o desafio nosso aqui, né, do lado de cá agora, falando como jornalista, é esse exatamente o que você falou. Repetir 1000 vezes a informação, porque a opinião tem que ser... Você só pode ter opinião quando você tem informação. Então, eu ouvi isso de alguém, mas aí o outro lado está te explicando que não é desse jeito, e a gente volta aqui, e a gente volta, e a gente explica 1000 vezes se for preciso, né? Bom, te agradecer pelo seu tempo,
E a gente vai se despedindo aqui e lembrando que todo o conteúdo que a gente produziu aqui durante essa live, o podcast também, está disponível nas nossas redes sociais. Ele pode ser visitado quantas vezes for preciso ou necessário. E vocês também lá nas redes de vocês do Cine Bardot depois vão distribuir esse conteúdo também, né, Francisco? Sem dúvida, com certeza. Então, te agradeço, me despeço de você e vou me despedir aqui do público também. Até a próxima. Obrigada pelo seu tempo. Tchau, tchau. E você que permaneceu com a gente aqui, eu quero te agradecer imensamente de estar aqui numa sexta-feira, batendo papo com a gente, buscando informação nesse nosso novo formato aqui da Prensa ao Vivo. A gente espera que seja um formato que se consolide, porque a gente tem muito assunto para conversar aqui em Búzios, de muitas frentes diferentes. Então, assim, se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe seu comentário, a gente vai encaminhar para a equipe do cinema, e eu vou reforçar aqui mais uma vez para o meu amigo Romano Lorenzi, meu amigo de infância, de adolescência, atual secretário de Cultura, que esse espaço está aberto para o que ele quiser vir aqui contar para a gente, falar com a gente, assim como se estende ao prefeito, que eles estão aqui para poder falar parte do poder público em relação a esse desafio de manter o Cine Bardot aberto. E a gente conta com você na semana que vem, a gente te avisa nas nossas redes sociais qual vai ser o nosso próximo convidado, que horário, em que local a gente vai estar, e conta com você nas nossas redes. Segue a gente lá, @Prensa de Babel. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, é só mandar mensagem para o 22 99954 6926. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.